Imaginem vocês um país que já foi membro do Conselho de Segurança da ONU. A Organização das Nações Unidas tem 5 instituições importantes e a mais importante delas é justamente o Conselho Militar. Este país fez parte durante algumas décadas como membro permanente, inclusive uma cadeira que o Brasil almeja, que o Japão almeja, que a Índia almeja e outros países mundo afora. Este país, portanto, já teve privilégio de ser um membro oficial do órgão mais importante do mundo que decide, em boa medida, pela paz e pela guerra. Porém, no longo do tempo, este país perdeu prestígio, foi abandonado e colocado para uma espécie de segunda categoria de país. E é dele que nós iremos falar na nossa análise geopolítica de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica, a nossa gloriosa ciência que analisa as relações entre os países, as tensões, as relações internacionais, enfim. Eu gostaria de pedir, antes de tudo, para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações e divulgasse o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica como você e querem ficar mais inteligentes. E se você quer aprender geopolítica de uma maneira profunda e descomplicada, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. O link está aqui na descrição. Um dos eventos mais importantes do nosso curso é o encontro semanal que temos para discutir os principais assuntos da geopolítica contemporânea, o que está acontecendo, a ofensiva ucraniana, as tensões entre os Estados Unidos e a China e assim por diante. Vem estudar com a gente. Mas, observando aí no horizonte, uma capital importante, um centro financeiro, polo tecnológico, especialmente no que se refere à produção de microchips. Estamos falando de um importante tigre asiático, um país localizado na Ásia, pequeno, de pequena extensão territorial, de pequena população inclusive, mas que ao mesmo tempo é uma enorme potência tecnológica. Um tigre asiático, a propósito, tem aula aqui no nosso canal tratando sobre os tigres asiáticos e sobre os novos tigres asiáticos. Dê uma olhada e vamos aqui falar de Taiwan. E aí, a primeira pergunta que nós nos fazemos é: Taiwan é a verdadeira China? Ou é uma China de segunda categoria? Porque a China continental é aquela que nós conhecemos e é a verdadeira China, é a China que todo mundo respeita. E Taiwan, como funciona? Taiwan tem também o nome oficial de China. No caso, a China continental, cuja capital é Pequim, é chamado oficialmente de República Popular da China, enquanto Taiwan oficialmente tem o nome de República da China. Bem, vamos observar a sua localização estratégica e iremos falar também sobre o avatar de Taiwan. No caso, as características da população deste território. Na Ásia é um importante país em termos de posição geográfica, geopolítica e estratégica, é um tigre asiático e tem muitas tensões com a China, conforme sabemos. E fica a pergunta: será que realmente Taiwan é protegido pelos Estados Unidos? Aqui nós vemos o Memorial Chiang Kai-shek, em homenagem ao fundador de Taiwan, em boa parte. O Chiang Kai-shek é o líder do Kuomintang, que diz respeito aos nacionalistas chineses que vêm lutando pela independência da China no contexto ali do século das humilhações, que é um período quando a China sofre bastante, é dividida, perde território, tem os seus portos abertos aos interesses britânicos basicamente, certo? Mas Chiang Kai-shek vai lutar por uma China forte e independente, porém, apesar disso, vai entrar em rota de choque com Mao Tse-tung e vai fugir da China continental e se instalar em Taipei, basicamente fundando uma nova China, que é a China de Taiwan. Temos aí, então, um memorial em sua homenagem na capital deste território, que é Taipei, ok? Vejamos, a localização geográfica é muito importante. É um país de extensão territorial pequena, certo? São 35 mil km², salvo engano. Isso é bem menor do que o estado de São Paulo. Só para dar um exemplo, São Paulo tem 250 mil km² e São Paulo é pequeno em relação ao tamanho do Brasil como um todo. Então, uma ilha mesma, pequenininha. Mas é banhada pelo Oceano Pacífico, que é para a região que converge todo o desenvolvimento econômico atual, tecnológico, diplomático, militar, enfim. O Pacífico tem uma crescente importância neste início de século XXI. É separada da China por apenas 180 quilômetros, então é muito próximo da China a sua localização geográfica. Nós temos ali um estreito,
portanto, que divide Taiwan da China continental, que é chamado, depende do mapa, de Estreito de Taiwan ou Estreito da China. A China naturalmente vai chamar de Estreito da China e Taiwan, os mapas em Taiwan chamam de Estreito de Taiwan e assim por diante. Ou seja, o mapa é um importante instrumento de identidade nacional. A partir do mapa as pessoas se identificam e se sentem pertencentes àquele determinado grupo e tal, né? A República da China, este é o nome oficial de Taiwan, República da China, mas é muito conhecida com o seu nome de ilha, né, que é Taiwan. A China chama, inclusive, o território de República Rebelde, por exemplo. Aqui o nosso mundo no mapa, Taiwan. Taiwan, conforme dissemos, fica a 180 quilômetros da China continental. Aqui eu estou representando para vocês, certo? O nome Estreito de Taiwan nos aparece aqui, justamente porque estamos tratando de Taiwan e, portanto, a gente chama esse troço de Estreito de Taiwan. Os defensores da China vão ficar ofendidos, foda-se, mas aí está o nome. Se você quiser apagar e colocar Estreito da China, pouco importa, né? É interessante observar isso. As pessoas elas tomam posições e desejos de defender certas questões da geopolítica internacional, né? E é muito curioso, é engraçado até como se isso afetasse de fato a nossa vida. Não é porque a gente olha para este mapa e chama de Estreito de Taiwan que a gente é pró-China ou pró-Taiwan, não se trata disso. Aqui é o seguinte, o mapa é um importante instrumento de pertencimento. É um importante instrumento de formação junto ao imaginário da população como algo que é seu. Então, se você olhasse para o mapa do Brasil que tivesse uma configuração territorial diferente do que somos acostumados, nós tenderíamos a dizer que aquilo está errado. Isto significa, em boa medida, que o mapa é um importante instrumento de formação de identidade de povos e nações. Mas, vamos aqui. Taiwan, portanto, tem esta posição geográfica muito próxima à China continental, é banhada pelo Mar das Filipinas, pelo Mar da China Oriental ao norte, pelo Estreito de Luzon aqui ao sul. Bom, estamos então que Taiwan é muito próximo ao território do Japão, conforme vocês podem observar, inclusive a partir de 1895 nós tivemos que Taiwan foi uma colônia do Japão, né? E isso vai perdurar até 1945 basicamente, que é quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e deixa de ser um império que dominou várias localidades e tal. É um conjunto de ilhas, vocês visualizam aí que Taiwan é uma ilha expressiva em relação a outras pequenas ilhas que existem na região, né? E vamos falar aqui do avatar de Taiwan. Taiwan é uma ilha pequena, conforme vimos, uma extensão territorial pequena, minúscula, mas que tem uma população até que expressiva, 25 milhões de habitantes. Quando, novamente eu digo isso, olhamos para uma população de 25 milhões de pessoas, o Brasil que tem 200 e tantos milhões de habitantes, nós tendemos a achar pouco. Mas, se nós considerarmos aí 25 milhões de habitantes, é maior do que a população de Portugal e Grécia juntos. Se nós pegarmos a população da Croácia, que é de 3 milhões e meio, a população de Taiwan é algumas vezes maior do que a população da Croácia. Tudo bem? Mesmo o país vizinho nosso, Paraguai, 7, 8 milhões de habitantes, tem 3 vezes menos habitantes do que Taiwan. Então, por mais que Taiwan tenha uma população pequena em relação à população chinesa, é uma população bastante considerável, especialmente se observarmos que trata-se de um país de extensão territorial bastante diminuta, pequena e tal. Agora, apesar de nós termos ali a população que se chama taiwanesa, a partir do início da formação do país, enquanto independente da China continental, nós temos que a maior parte étnica nesta região é de população Han. Lembrando que a população Han é justamente aquele grupo étnico majoritário na China, coisa de 90% da população chinesa é de população Han, salvo engano. Engano no sentido dos 90%. É expressiva a maioria Han na China. Mas em Taiwan nós temos uma minoria étnica ali pequena, 2% apenas, certo? O idioma oficial é o mandarim. Existem outros idiomas ali que são cultivados por, grupos distintos, mas oficialmente o idioma é o mandarim, inclusive é o idioma das escolas, dos documentos do governo e falado pela maior parte da população. A religião é o budismo e o taoísmo predominante, ambas chegam a 70%. O que temos consequentemente a isso é o seguinte: budismo e taoísmo são duas concepções de vida da China, que também são de Taiwan, o que mostram uma enorme proximidade cultural, étnica entre os dois territórios.
apesar da China não reconhecer Taiwan enquanto independente, ou de Taiwan buscar independência e se distanciar da China, não é exagero nós dizermos que temos aí uma extensão da China, ou se quisermos, duas Chinas. E não por acaso é assim também que se tratam ambos. De modo que, especialmente para Taiwan, Taiwan se considera a verdadeira China. Trata-se ali da chamada República da China, enquanto que a China continental, cuja capital é Pequim, vai se autodenominar, tem um nome oficial a partir de 1949, justamente de República Popular da China. Então os dois países se chamam China. Os dois países têm maioria populacional Han, os dois países têm como religiões predominantes importantes o budismo e o taoísmo, os dois países têm a etnia predominante Han, o mandarim como língua oficial e assim por diante. Então, há uma enorme similaridade entre os dois territórios, mas, ao mesmo tempo, o que divide esses dois territórios? Em boa medida, a direção política, o objetivo político e as suas posições geopolíticas no mundo. Isso muda, e muda bastante. A religião predominante, conforme vimos, é o budismo e o taoísmo, mas existem ali as minorias protestante e também católica. Temos aí a sua capital, que é Taipei, conforme dissemos. Observando aí a população, ao olharmos para esta rua movimentada em Taiwan, nós certamente confundiríamos, sem dúvida, com as principais e grandes cidades da China continental. Ou mesmo, quando olhamos aqui para o templo budista em Taipei, a mesma coisa. Tudo bem? Então, quando nós olhamos para outros separatismos, como é o caso do curdo, ou separatismo não somente curdo, ou mesmo da Chechênia, que nós já fizemos vídeos aqui para o nosso canal do YouTube, vocês têm ali uma diferença étnica muito marcante, uma diferença religiosa muito significativa. Não é o caso de Taiwan, até porque Taiwan nasce a partir de uma migração forte de grandes grupos, de grande fluxo de êxodo, de fuga da China continental para Taiwan, pós-revolução chinesa de 49. E aí a bandeira, inclusive a bandeira bem parecida, as duas, a da China e de Taiwan, são vermelhas, ok? E o detalhe, a bandeira da China tem as estrelas na cor em amarelo e esta bandeira aí tem o sol num céu azul, né? Pelo menos é esta simbologia. Novamente uma foto de uma cidade moderna, com prédios espelhados, pujante e os chineses andando na rua, ou, né, para não ofender os taiwaneses, enfim. Pois bem, apesar disso tudo, nós temos uma difícil relação com a China, uma relação de difícil solução, inclusive, porque a China não aceita o país enquanto independente. Então a China continental não aceita a independência de Taiwan, trata o governo como ilegítimo, mas apesar disso tem ali uma autoridade que é chamada localmente, salvo engano, de presidente, mas a China chama apenas de autoridade de Taiwan, porque para a China é uma província ilegal e que tem um governo ilegítimo e não é independente. Para Taiwan, não. Taiwan é soberano, inclusive Taiwan é soberano em diversas áreas. Defesa, eleições internas, sistema político, sistema judiciário, sistema econômico, né, bastante independente, inclusive, da China, Taiwan, a questão econômica. Agora, quando se pensa nas questões diplomáticas, talvez Taiwan não seja tão independente assim, né? Taiwan na ONU, por exemplo, foi substituído pela China em 1971. Por quê? Taiwan fazia parte do Conselho de Segurança da ONU. Até 1971 era Taiwan que sentava na cadeira do Conselho de Segurança junto com os Estados Unidos, com a União Soviética, com a França e o Reino Unido para discutir as questões de paz e de guerra do mundo. Só que a Assembleia Geral da ONU vota em 1971 a Resolução 2758, que vai discutir o representante da China na ONU. E o representante da China na ONU, com 2/3 dos votos, foi que a China continental é o verdadeiro representante do povo chinês e não Taiwan. E à medida que esta resolução foi votada, nós tivemos Taiwan sendo colocado de escanteio. Então Taiwan perdeu o seu acesso à cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU e deixou de ser um país reconhecido plenamente pela maioria dos países mundo afora, né? Taiwan, conforme digo aqui, perde a cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU em 71, né? E aqui nós temos o mapa da votação dos países dentro da ONU em relação à China e Taiwan. A China, na cor amarela, não vota, mas vocês veem que votam a favor, né, de que a China continental seja a verdadeira representante da China. 76 países. Aqui está a China
né? E 76 países na cor em verde votaram que a China era o único representante da China e não Taiwan. Em vermelho, nós temos que o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela, por exemplo, votaram contra esta resolução, tudo bem? Outros países, inclusive, aliados dos Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul, países na África, a Arábia Saudita, votaram contra, né? E claro, especialmente os Estados Unidos, naquele contexto. Houve abstenção da Argentina e também aqui no nosso continente da Colômbia, certo? Então você tem que há uma divisão no mundo, mas uma divisão que favoreceu a China e a partir de então a China passou a ser o país representado no Conselho de Segurança da ONU e também na ONU como um todo, porque a ONU votou quem é o representante chinês aqui, Taiwan ou China continental. Votaram pela China continental e houve uma espécie de expulsão, né, vamos assim dizê-lo, de Taiwan como país no Conselho de Segurança da ONU. Em boa parte, isso é um desprestígio, um desrespeito muito forte em relação a Taiwan, ou um reconhecimento de que a China é Taiwan e Taiwan é a China e é uma coisa só, né? É curioso que as relações exteriores de Taiwan, depois disso, vão se complicar bastante, né? Vão ser muito complexas e, apesar disso, vai manter relações com quase todos os países do mundo, né? Só que relações não oficiais. Tanto é que somente 12 países, eram 13 até recentemente, vão ter o reconhecimento pleno de Taiwan. Honduras, por exemplo, deixa de reconhecer Taiwan recentemente, conforme nós fizemos até um vídeo aqui no nosso canal tratando deste assunto. Olhando aqui nesse mapa, nós vemos os países na cor azul, que são aqueles que têm relações com Taiwan. Taiwan se encontra nesta localidade aqui, conforme podemos observar. E o caso do Brasil, só para dar um exemplo, na cor azul. O Brasil tem uma relação ok com Taiwan, sem grandes problemas. Porém, o Brasil reconhece que a China é a verdadeira China e Taiwan é, portanto, um território impreciso, é um território que ainda não tem a sua definição muito clara. Então, o Brasil não tem uma embaixada em Taiwan, não reconhece Taiwan como país, mas como um importante parceiro. Então, você tem escritórios do Brasil em Taiwan e uma boa relação diplomática, porém a embaixada do Brasil está em Pequim, está na China. Assim como a Argentina, ou o Peru, ou os Estados Unidos. E aqui está a grande questão. Mesmo os Estados Unidos não vão ter em Taiwan o representante chinês, mas sim a própria China. Apesar de os Estados Unidos terem entrado em conflito em defesa de Taiwan na década de 50 contra a China, mas ao longo do tempo os Estados Unidos se distanciou um pouco de Taiwan a fim de dar preferência à China continental, especialmente na década de 70, quando você tem uma aproximação entre esses dois gigantes, a China e os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai reconhecer a China continental enquanto país independente, país soberano, embora busque ao mesmo tempo defender os interesses seus na região, até porque Taiwan é uma peça-chave fundamental para a influência norte-americana naquela localidade. Os Estados Unidos têm um tratado de defesa mútua com Taiwan, de 55 a 71, mas a partir do governo de Jimmy Carter, nós teremos uma política chinesa dos Estados Unidos em relação à China, a chamada política de uma China só. E, mais recentemente, apesar disso tudo, nós temos a política, né, de Nancy Pelosi visita a ilha de Taiwan, fazendo provocações à China, segundo a compreensão chinesa. No mesmo momento, a China faz uma série de exercícios militares, ok? Repudiando a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, certo? Além do mais, o Biden vai dizer que defenderia Taiwan caso houvesse uma guerra. Então, de tempos em tempos, você tem as tensões entre a China e os Estados Unidos aumentando por conta de certas posturas de alguns governantes norte-americanos, tudo bem? Mais recentemente ainda, os Estados Unidos aprovam uma lei para vender armamentos para Taiwan, e assim faz, e mais ainda, em 2023 agora, nós temos que Taiwan e Estados Unidos fecham um acordo comercial importante, tudo bem? Então nós temos que Taiwan tem uma relação bastante complexa, busca uma independência e uma soberania, porém busca da China, e a China não quer aceitar isso, não quer aceitar a menor fragmentação do seu território e influência na região, embora Taiwan seja um território semi-independente. Porém, a China, no longo tempo, vai anexar Taiwan, e a grande pergunta que se faz é: os Estados Unidos vão defender a independência e a soberania de Taiwan em relação à China? O que você acha? No mais é isso, espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo, e sempre digo aos meus alunos, não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!